A família inteira do meu marido voou para o Dubai de férias, deixando-me sozinha em casa a cuidar dele, supostamente com a perna partida. À meio da noite, ele levantou-se de repente e disse-me: "Vem fazer uma coisa comigo, senão morremos todos." Acham difícil de acreditar? Eu própria, naquele momento, não conseguia acreditar nos meus olhos. O marido, que, de dia, estava deitado na cama, com a perna engessada de um branco imaculado, o rosto contorcido de dores, conseguiu, à meio da noite, sentar-se subitamente, olhando para mim com uma lucidez de gelar o sangue. O meu nome é Filipa Nunes. O meu marido é Duarte Medeiros. Naquele dia, toda a família do meu marido foi para o aeroporto para umas férias luxuosas no Dubai. Desde de manhã cedo, a casa já ecoava com o bater das rodas das malas no chão de mármore. A voz da dona Vera, a minha sogra, apressava toda a gente, mandando verificar passaportes, bilhetes de avião, casacos e medicamentos. Os dois cunhados, Miguel e Diogo, vestiam-se de forma impecável, exalando perfume caro, enquanto ajeitavam os colarinhos ao espelho e falavam sobre os locais de diversão noturna para onde iriam. Apenas eu e o meu marido estávamos deslocados naquela casa. O Duarte estava deitado numa cama improvisada na sala de estar, com uma perna engessada do joelho até ao pé. Tinha o rosto pálido, os lábios secos e, de vez em quando, franzia a testa como se tentasse conter a dor. Ainda anteontem, ele tinha subido a um escadote no quintal para apanhar uns figos da nossa velha figueira. O escadote caiu de repente e ele estatelou-se no chão de calçada. O som da queda na altura deixou-me paralisada e a perna dele inchou imediatamente diante de todos. Sempre pensei que, por muito que a família do meu marido não gostasse de mim, pelo menos teriam pena do próprio filho. Mas não. Na manhã da viagem, a dona Vera parou a uns passos da cama do meu marido, ajeitou um lenço de seda caríssimo nos ombros e disse friamente: "Cuida bem do teu marido. Se lhe acontecer alguma coisa, a culpa é tua. Não quero receber notícias de desgraças quando voltar." Aquilo deixou-me com um nó na garganta. O meu marido estava ali, cheio de dores, e as primeiras palavras dela não foram para perguntar se ele estava melhor, mas sim para me ameaçar. O meu sogro, o senhor Lourenço, nem se deu ao trabalho de se aproximar. Apenas lançou um olhar de relance ao Duarte e virou-se para o pátio, apressando o motorista. "Despacha-te, temos de ir para o aeroporto fazer o check-in. Não deixes que, por causa de um que fica em casa, a família toda perca o voo." A frase foi dita num tom leve, mas bateu nos meus ouvidos como um estalo. Olhei para o Duarte. Ele continuava de olhos fechados, mas a mão que repousava sobre a barriga apertou-se ligeiramente. Eu sabia que ele tinha ouvido tudo, apenas escolheu não falar. O Miguel, o irmão mais velho, passou com a mala e deu um sorriso de escárnio. "É a sorte do nosso irmão mais novo. A família toda vai divertir-se e ele fica aqui deitado. Desde pequeno que não faz nada de jeito." O Diogo, ao lado dele, concordou logo. "Deixa estar, é melhor ele ficar. Levá-lo e ter de alugar uma cadeira de rodas só nos estragava o ambiente." Riram-se os dois, com uma naturalidade como se o Duarte não fosse irmão de sangue, mas sim um objeto estragado abandonado num canto da casa. Eu tremia de raiva. Queria responder, perguntar se não lhes restava um pingo de amor familiar, mas o Duarte abriu os olhos de repente e olhou para mim de forma muito subtil. O olhar dele não era de súplica nem de raiva, era um aviso: "Não digas nada." Tive de engolir tudo. Em 3 anos de casamento aprendi uma coisa: nesta casa de Cascais, se eu respondesse, a prejudicada seria sempre eu. Eles podiam transformar as minhas palavras em insolência, as minhas reações em falta de educação, a minha frustração numa tempestade, num copo de água. Antes de ir para o carro, a dona Vera ainda deu uma volta para trancar várias divisões da casa: o escritório do sogro, a biblioteca antiga nas traseiras e até a despensa no rés do chão. Achei estranho e perguntei em voz baixa: "A mãe trancou tudo? E se eu precisar de ir buscar alguma coisa para o Duarte?" Ela virou-se bruscamente com um olhar cortante como uma faca. "Se precisares de alguma coisa, ligas-me. Esta casa tem muitos documentos importantes. Não quero que pessoas de fora andem a mexer e depois haja problemas." As palavras "pessoas de fora" foram ditas de forma muito clara para me lembrar que,
Embora fosse nora, continuava a ser uma estranha. A carrinha de 7 lugares arrancou e saiu do portão. Fiquei no alpendre a ver, sentindo-me humilhada e cheia de frio. A família inteira ia viajar como se fosse uma celebração. Eu ficava com um marido engessado, numa casa enorme e com divisões trancadas. Quando o portão se fechou, o silêncio caiu imediatamente. Não era um silêncio normal. Era a sensação de estar presa num lugar com demasiados segredos. Naquela noite, fiz canja de galinha. Dei-lhe banho com uma esponja e mudei-lhe os analgésicos conforme o Dr. Bernardo recomendara. Ele comeu muito pouco, bebeu apenas umas colheres de água e disse que estava cansado. Ajudei-o a deitar-se, puxei a manta até ao peito e, ao ver o rosto abatido do meu marido sob a luz amarela do candeeiro, o meu coração doeu como se estivesse a ser esmagado. Disse-lhe baixinho: "Dorme, eu estou aqui." O Duarte não respondeu, apenas fechou os olhos. Pensei que ele tivesse adormecido de exaustão. A noite foi avançando, a casa enorme estava sem vozes humanas, apenas o relógio de pêndulo na sala batia num ritmo seco. Deitei-me temporariamente no sofá, ao lado da cama do Duarte, mas não ousei dormir profundamente. De vez em quando, abria os olhos para olhar para ele. Tinha medo que tivesse febre, que a perna doce ou que acontecesse alguma coisa e eu não tivesse tempo de reagir. Por volta da meia-noite, estava meio a dormir quando ouvi chamarem-me muito baixinho: "Filipa." Sobressaltei-me e sentei-me. À minha frente, o Duarte estava apoiado nos braços, sentado na cama. Não era a postura de alguém com dores a tentar sentar-se, era um movimento lúcido e decidido. Ele baixou-se, desapertou uma parte da tala na perna e olhou-me diretamente nos olhos. Fiquei de boca aberta, o meu coração disparou. "O que? O que estás a fazer?" "A tua perna." O Duarte pôs o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Inclinou a cabeça e olhou para o canto do teto, a voz tão baixa que era quase apenas um sopro. "Não fales alto, há câmaras na casa." Fiquei gelada. Ele agarrou-me a mão e a força dele não era a de um homem fraco, como eu pensava. O seu olhar, naquele momento, era afiado e assustadoramente lúcido. Depois disse, palavra por palavra: "Vem fazer uma coisa comigo, senão morremos todos." Fiquei petrificada a olhar para o Duarte na penumbra. O rosto dele já não tinha a expressão de cansaço e dor do dia. Os seus olhos estavam bem abertos, brilhando com um olhar tenso e alerta, como se não tivesse dormido nas últimas horas, apenas à espera do momento certo. Abri a boca várias vezes até conseguir sussurrar: "O que estás a fazer? A perna não te dói? Queres que chame o médico ou o 112? O Duarte agarrou imediatamente o meu pulso com uma força que me assustou. Voltou a pôr o dedo indicador nos lábios, abanou a cabeça muito ao de leve e apontou devagar para o canto do teto, por cima de uma estante de decoração. Segui a direção do dedo dele. No início, só vi uns vasos de cerâmica antigos e uma planta artificial coberta de pó. Mas, ao olhar com mais atenção, o meu coração afundou. Atrás das folhas falsas, havia um pontinho preto com uma luzinha vermelha muito fraca. Era uma câmara. Todo o meu corpo gelou. Vivi nesta casa durante anos e nunca soube que havia uma câmara escondida na sala, o lugar onde eu mudava as toalhas ao meu marido, onde dormia temporariamente todas as noites, onde chorava sozinha quando a família dele me humilhava. Afinal, tudo podia ser visto por alguém. Tremi e dei um passo atrás, mas o Duarte puxou-me para me sentar ao lado da cama e sussurrou-me ao ouvido: "Nesta casa já não há nenhum lugar seguro. Fala baixo." Aquela frase arrepiou-me a espinha. Olhei em redor da sala familiar e, de repente, tudo parecia estranho. O relógio de parede, a jarra na mesa, o quadro da paisagem, o móvel da televisão, tudo parecia ter olhos a espiar-me. Lembrei-me das várias vezes em que a dona Vera me perguntou sobre coisas que eu só tinha comentado com o Duarte quando não estava mais ninguém em casa. Na altura, pensei que ela tivesse adivinhado ou ouvido por acaso. Agora percebia. Provavelmente o meu marido e eu nunca tínhamos tido um momento de privacidade. Olhei para a perna dele. O gesso branco, que de dia parecia tão pesado, estava agora parcialmente solto. O Duarte afastou cuidadosamente o tecido exterior para eu ver. Por dentro, não era gesso rígido, mas sim
uma tala falsa muito bem disfarçada. A perna ainda tinha nódoas negras, ainda estava inchada, mas não ao ponto de estar partida e precisar de imobilização total. Fiquei aliviada por ele não estar em perigo, mas ao mesmo tempo engasgada de raiva. Enganaste-me? Perguntei, com a voz a tremer. Sabes como fiquei preocupada? Nestes 2 dias tive tanto medo que mal conseguia respirar. O Duarte olhou para mim demoradamente. Nos seus olhos passou uma sombra de tristeza, mas ele manteve o tom de voz baixo e firme. Não te enganei por brincadeira, nem te escondi isto por não confiar em ti. Escondi para que pudesses agir com naturalidade à frente deles. Se soubesses mais cedo, bastaria o teu olhar mudar para a minha mãe e o Miguel perceberem logo. Engoli em seco. A repreensão ficou presa na garganta. Ao ver a sua expressão tensa, percebi que a situação não era simples. Ele explicou devagar, frase a frase, com medo de ser ouvido. A queda do escadote nas traseiras não tinha sido um acidente. Ele próprio tinha escolhido aquele escadote velho, escolhido o momento em que a família estava toda presente e calculado o ponto de queda para parecer perigoso, mas evitar lesões graves. Logo a seguir, o Dr. Bernardo, um velho conhecido dos tempos em que o Duarte geria uma oficina de máquinas, foi chamado como médico particular. Ele fez as ligaduras, aplicou a tala falsa e deu instruções rigorosas à frente de todos, convencendo a família de que a perna estava mesmo partida. A minha cabeça andava à roda. Por que tiveste de ir a esse extremo? Perguntei. Se desconfias de alguém, dizias-me, íamos à polícia ou ao advogado. Por que arriscares o teu próprio corpo? O Duarte deu um sorriso amargo, sem qualquer alegria. Ele respondeu, porque o que eles querem não são uns trocos ou uns papéis. Eles querem me morto num acidente que pareça natural. Senti o meu coração falhar uma batida. A sala estava num silêncio sepulcral, apenas o relógio batia na parede. Agarrei com força a beira da manta, tentando não chorar. O Duarte continuou. Antes do acidente, reparei que a família estava a agir de forma muito estranha. A dona Vera estava demasiado preocupada com os sítios onde eu ia, o que fazia, se conduzia sozinho. O Miguel e o Diogo passavam a vida a falar de seguros, acidentes de trabalho, riscos na fábrica. No início achei só irritante, mas depois descobri que havia um seguro de vida em meu nome, cobrindo acidentes, por uma quantia astronômica. Perguntei imediatamente, o teu seguro? Mas eu sou a tua mulher. A beneficiária devo ser eu. O Duarte olhou para mim com o olhar pesado. Esse é o problema. O beneficiário foi alterado, mas não para o teu nome. Gelei. Ele não precisou de dizer tudo de uma vez para eu perceber que havia uma mão muito suja por trás daquilo. O Duarte disse que a viagem da família ao Dubai não era apenas turismo. Eles já tinham tudo planeado, mas a perna partida estragou-lhes os planos. Em vez de cancelarem a viagem para cuidar do filho, foram na mesma e à pressa. Por fora parecia uma viagem de luxo. Por dentro, podia ser uma forma de criar um álibi, fugir de nós e repensar o plano que tinha falhado. Ele falou tão baixo que tive de me aproximar para ouvir. Se estou certo, eles pensam que eu estou mesmo ferido e que tem alguns dias para planear o próximo passo. E nós só temos esse tempo para encontrar provas. Fiquei imóvel, sentindo-me traída, vigiada e empurrada para o perigo, tudo ao mesmo tempo. A minha mente ficou em branco. Disse que nem os animais selvagens comem as suas crias e que os irmãos, mesmo quando se odeiam, ainda têm laços de sangue. Mas, nesta casa, o dinheiro parecia ter distorcido tudo. Olhei para o Duarte com a voz embargada. Então, o que queres que eu faça agora? Ele segurou a minha mão. Estava fria, mas firme. Confia em mim. A partir de agora, não comas nem bebas nada do que eles deixaram. Não ligues a ninguém desta casa e não mostres medo. Assenti, embora as lágrimas já estivessem a cair. O Duarte olhou para a câmara escondida atrás da planta e voltou a deitar-se devagar, ajustando a tala na perna. Antes de fechar os olhos, disse mais uma coisa que me deu arrepios. Esta noite temos de entrar no escritório do meu pai. Há lá algo que prova que não estou a imaginar coisas. Mas antes de vos contar sobre essa noite aterradora, tenho de voltar um pouco ao passado do Duarte para que percebam por que razão ele foi sempre tratado como um estorvo naquela casa.
Na verdade, desde o dia em que entrei para esta família, ouvi demasiadas coisas más sobre o meu marido. E o mais amargo é que essas palavras não vinham de estranhos, mas dos seus próprios pais e irmãos. Da primeira vez que o Duarte me levou a conhecê-los, a dona Vera sentou-se nos sofás clássicos da sala, olhou-me de alto a baixo e suspirou profundamente. Disse-me: "Com tanta gente, foste escolher o Duarte? Ele deu-nos dores de cabeça desde pequeno. Nunca quis estudar, era um demônio. Fui mais vezes chamada à escola do que a reuniões de antigas alunas." Disse-o num tom de meia brincadeira, mas eu percebi que não havia ponta de carinho naquelas palavras, apenas desdém e vergonha. O senhor Lourenço era ainda mais duro. Sendo um homem de poucas palavras, sempre que falava do Duarte, atirava pedras. Uma vez, durante o jantar, pousou o copo de vinho do Porto na mesa e disse friamente: "Esta casa tem 2 filhos que valem a pena, o Miguel e o Diogo. O Duarte, para ser franco, só envergonha a nossa linhagem." Eu, sentada ao lado do Duarte, fiquei com os talheres paralisados nas mãos. Ele continuou a comer de cabeça baixa, como se já estivesse habituado, como se aquela frase já o tivesse apunhalado tantas vezes que ele já nem se desviava. Os meus 2 cunhados eram completamente diferentes. Desde pequenos que a família depositava neles todas as expectativas, o Miguel, o mais velho, andou nos melhores colégios e era levado pelo pai para conhecer parceiros de negócios desde muito jovem. O Diogo, o do meio, tinha o dom da palavra, sabia agradar aos pais e era tratado como um príncipe. Sempre que havia visitas, a dona Vera gabava-se deles com orgulho. "O meu Miguel tem perfil de líder e o Diogo é tão astuto, vai ser tão grande como o irmão." O Duarte nunca era mencionado, ou, se fosse, era apenas para servir de contraste ao sucesso dos irmãos. Uma vez perguntei ao Duarte se ele ficava triste. Ele deu um sorriso triste e respondeu: "Ficar triste cansa, Filipa. Eles já me deram um guião. Quanto mais me tento justificar, mais pareço um idiota a tentar provar o impossível." Aquela frase ficou-me na memória. Por trás daquele sorriso calmo, eu sabia que ele tinha sofrido muita humilhação. Nem todos os que nascem numa família rica recebem amor abundante. Há filhos que vivem na sua própria casa como se fossem hóspedes indesejados no coração dos pais. O Duarte contou-me que, quando era mais novo, não era bom aluno. Era hiperativo, teimoso e não se encaixava nos moldes rígidos que o senhor Lourenço impunha. Mas nunca foi má pessoa. Simplesmente não era o tipo de filho que os pais pudessem exibir à sociedade de Cascais. Enquanto o Miguel e o Diogo recebiam investimentos em estudos, línguas, gestão de empresas e contactos influentes, o Duarte fez-se a vida com as próprias mãos. Trabalhou a fazer entregas à chuva, carregou caixas em armazéns até esfolar os ombros e foi mecânico numa oficina velha e cheia de óleo. Foram esses anos de luta que forjaram no Duarte algo que os irmãos não tinham: resiliência e a capacidade de ler as pessoas. Ele sabia a dificuldade de ganhar dinheiro, sabia como um aperto de mão no mundo dos negócios podia ser falso e sabia que um sorriso não significava amizade. Uma vez disse-me que não tinha medo de ser pobre, tinha medo de ser burro ao ponto de se deixar manipular. Foi essa mesma cautela que lhe salvou a vida. Depois de anos a trabalhar para os outros, o Duarte começou a poupar e abriu uma pequena oficina de reparação e instalação de máquinas agrícolas. No início, era só um pavilhão de chapa nos arredores, um forno no verão e cheio de goteiras no inverno. Ainda me lembro do dia em que ele alugou o espaço. Estava no meio do chão poeirento de cimento, a sorrir para mim como um miúdo. "Ainda não temos nada, Filipa, mas vamos ter." Eu acreditei nele. E pouco a pouco assim foi. Arranjou clientes, empregados, encomendas e, por fim, a sua própria empresa. O mais notável é que, mesmo quando os negócios melhoraram, o Duarte nunca voltou a casa para se gabar. Manteve os seus hábitos simples. Continuava a ir às missas de família, dava dinheiro aos pais para despesas de saúde e ajudava os irmãos quando precisavam. Mas o seu silêncio era visto pela família como mais um motivo de desprezo. A dona Vera chegou a dizer à minha frente: "Ele agora ganha uns trocos e acha-se muito bom, mas pessoas como ele não têm base. Cedo ou tarde, a empresa vai à falência." Fiquei furiosa, mas o Duarte apenas me puxou a mão debaixo da mesa e disse:
Deixa estar. Por outro lado, o Miguel e o Diogo mostravam-se cada vez mais ostensivos. Abriram uma cadeia de lojas de importação de luxo com letreiros reluzentes. Na inauguração, convidaram até figuras públicas, fotógrafos e colocaram tudo nas redes sociais. O senhor Lourenço e a dona Vera estavam radiantes, gabando-se de que os filhos mais velhos tinham negócios a nível internacional. No entanto, reparei que após essas festas sumptuosas, o Miguel começou a andar irritadiço. O Diogo estava sempre ao telemóvel e afastava-se para falar. As lojas pareciam cheias, mas o fecho de caixa contava outra história. O estoque acumulava-se nos armazéns e as rendas caras tornaram-se um pesadelo. Quando os negócios dos cunhados começaram a dar para o torto, a atitude da família em relação ao Duarte mudou, não com mais amor, mas com uma doçura calculista. A dona Vera começou a perguntar se a empresa do Duarte tinha muitas encomendas naquele mês. O senhor Lourenço chamava-o ocasionalmente ao escritório para beber um porto, dizendo frases como: "Os irmãos têm de se apoiar uns aos outros." O Miguel e o Diogo também deixaram de gozar com ele à frente das visitas. Mas a forma como olhavam para o Duarte tinha algo de muito desconfortável, uma mistura de inveja e cobiça. Eu cheguei a ser ingênua ao ponto de pensar que, por o Duarte estar com dinheiro, eles queriam aproximar-se. É normal que quem está melhor ajude, quem está pior na família, pensava eu para me consolar. Mas agora, olhando para trás, percebo que todas as mudanças tinham um motivo. Eles não viram apenas a boa faturação da empresa do Duarte, viram algo mais assustador, o tal seguro de vida com o prêmio gigantesco. E talvez a partir desse momento, aos olhos deles, o Duarte tenha deixado de ser a ovelha negra. Passou a ser um monte de dinheiro que respirava, um monte de dinheiro que, se desaparecesse da forma certa, salvaria a família inteira. As mudanças começaram por ser pequenas, tão subtis que, se não juntasse os pontos mais tarde, não teria reparado. Dias antes de o Duarte cair da figueira, a dona Vera passou a preocupar-se estranhamente com a saúde dele. Uma mãe que antes via o filho tossir e dizia "deixa de ser mariquinhas", passou a perguntar de manhã e à noite se ele estava cansado, com dores de cabeça ou tonturas. Essa preocupação não me aqueceu o coração. Pelo contrário, dava-me arrepios. Um dia, ela própria foi à cozinha fazer um caldo rico com ervas medicinais. Serviu uma grande tigela e pô-la à frente do Duarte, dizendo com doçura: "Andas a trabalhar muito, tens de te alimentar bem. O dinheiro não é tudo, a saúde é que importa." Se fosse um estranho a ouvir aquilo, acharia que ela adorava o filho mais novo. Mas eu, sentada ao lado, notei que a voz dela era demasiado suave e o olhar não era de compaixão, mas de alguém que esperava que ele comesse até a última gota. O Duarte apenas sorriu, cheirou o caldo e pousou a colher. "Acabei de tomar a medicação para o estômago, como mais logo", disse ele. A dona Vera paralisou por um segundo, mas manteve o sorriso forçado. "O remédio não faz mal ao caldo. Demorei horas a fazê-lo. Come para a mãe ficar feliz." O Duarte respondeu de forma suave: "Estou cheio, mãe." O ambiente na mesa arrefeceu imediatamente. O Miguel olhou de lado para o Duarte e o Diogo bateu com os talheres no prato, sorrindo com escárnio. "O nosso irmão mais novo agora é muito fino, até rejeita o que a mãe lhe cozinha." Além do caldo, a dona Vera também começou a preparar uma infusão de ervas que punha num termo castanho. Dizia que o ajudava a dormir e a aliviar o estresse, que um patrão como ele precisava de manter a cabeça fria. O Duarte aceitava o termo à frente de todos e agradecia educadamente. Mas, quando subia para o quarto, deitava o chá no lavatório em silêncio. Surpreendida, perguntei-lhe: "Se não queres beber, recusa logo a partida." "Para quê?" Ele olhava para o líquido castanho a escorrer pelo ralo e falava baixo: "Há coisas que, se recusares de frente, tornas-te tu o culpado. Despejar é mais pacífico." Na altura não percebi o que ele queria dizer. Pensei que ele não gostasse de bebidas esquisitas e não quisesse ofender a mãe. Mas, com o passar do tempo, vi que a situação era mais sinistra. Numa tarde, levei fruta ao escritório do meu sogro e ouvi a voz do Miguel murmurar lá dentro. A porta estava entreaberta, o ar-condicionado fazia barulho. Por isso, só ouvi pedaços de frases. Mas a palavra indenização
chegou-me clara aos ouvidos. Depois a voz do Diogo: desde que o processo esteja limpo, eles pagam. Fiquei paralisada à porta, com o prato de fruta na mão, o corpo frio. Lá dentro, o senhor Lourenço disse algo muito baixo, num tom severo. Ia bater a porta quando o Miguel a abriu de repente. Ao ver-me, um brilho de irritação cruzou os seus olhos, rapidamente substituído por um sorriso social. O que estás aqui a fazer? Levantei rapidamente o prato de fruta, dizendo que era para o pai. O Diogo saiu de trás dele, a rir-se. Estávamos a planear os voos para o Dubai. Os bilhetes estão caríssimos. Temos de contar os tostões. Mudaram de assunto muito depressa, de forma demasiado desajeitada. O senhor Lourenço estava sentado atrás da secretária, com a cara trancada. Sem olhar para mim, disse: pousa isso e sai. Quando os homens falam de negócios, as mulheres não devem ouvir para não fazerem confusão. Aquilo deixou-me desconfortável e insegura. A partir desse dia, sempre que os ouvia falar da viagem ao Dubai, lembrava-me da palavra indenização. Que viagem era aquela em que todos tinham caras tensas, como se estivessem a discutir assuntos de vida ou morte? O Duarte também andava diferente. Começou a receber chamadas de números anônimos. Sempre que o telemóvel vibrava, ele olhava para o ecrã um bom bocado antes de atender. Às vezes ia para o jardim, falava menos de 1 minuto e desligava, ficando muito tempo em silêncio debaixo da figueira nas traseiras. Perguntava-lhe quem era, e ele dizia que eram clientes antigos, mas sendo sua mulher há tantos anos, sabia que aquela expressão não era de quem tinha acabado de tratar de negócios normais. Numa noite, quando todos dormiam, o Duarte sentou-se na beira da cama a olhar pela janela durante imenso tempo. Achei aquele silêncio sufocante e perguntei: estás preocupado com a empresa? Ele não se virou, apenas me fez uma pergunta muito estranha. Filipa, se um dia eu faltar, não confies em ninguém nesta casa. Confias? Sentei-me de repente e ralhei-lhe pelo mau agouro. Não digas disparates. Estás bem de saúde, não fales de desgraças. O Duarte virou-se para mim com um olhar tão profundo que me deu um nó na garganta. Não discutiu, apenas disse: só perguntei para saber se tens um plano de fuga. Essa frase tirou-me o sono, a noite toda. Fiquei zangada com ele por falar naquilo, mas um medo surdo começou a crescer em mim. Na manhã seguinte, o Duarte agiu normalmente. Tomou o pequeno almoço, deu uma volta pelo jardim a verificar os vasos como se nada fosse. Perto da hora de almoço, quando a família estava no alpendre a beber café, ele disse, de repente, que a figueira estava cheia de figos maduros e que ia apanhar alguns para eu comer. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele já tinha encostado o velho escadote de alumínio ao tronco. Normalmente, o Duarte era extremamente cauteloso. Se houvesse risco, verificava tudo antes. Mas naquele dia, subiu com a maior naturalidade à vista dos pais e dos 2 irmãos. Eu, lá embaixo a olhar para ele, senti uma náusea inexplicável. Quando o Duarte esticou o braço para apanhar um figo, o escadote escorregou violentamente. Ouviu-se um estrondo seco e ele caiu no chão de pedra, batendo com a perna na borda do canteiro. Gritei e corri para ele, sentindo o coração rebentar. O Duarte agarrava a perna, o rosto lívido, a testa a suar. A perna inchou muito rapidamente, estava com um aspecto terrível. Eu chorava e chamava por ele, com as mãos a tremer tanto que nem conseguia marcar o número de emergência. Mas, naquele momento de caos, olhei para a dona Vera. Ela não correu logo para ele. Ficou paralisada no degrau do alpendre, a olhar fixamente para o Duarte. A expressão dela não era o pânico de uma mãe ao ver o filho cair. Era uma expressão de desilusão, como se o que tinha acontecido não fosse aquilo que ela esperava. Foram apenas alguns segundos antes de ela começar aos gritos a lamentar-se. Mas aqueles segundos ficaram cravados na mente do Duarte. Mais tarde, ele disse-me que foi esse olhar que lhe deu a certeza. Eles não tinham medo de que ele sofresse um acidente. Tinham medo de que o acidente não fosse grave o suficiente. A queda debaixo da figueira não era o fim da história, mas sim a pedra que ele atirou ao lago para ver que monstros se escondiam no fundo. Depois de o Dr. Bernardo ter saído lá de casa no dia da queda, as coisas pareceram acalmar. O Duarte ficou deitado, com a perna na tala, e eu desdobrava-me para cuidar das suas refeições e da medicação.
A família dele continuou a preparar a viagem ao Dubai como previsto, parecendo até mais bem dispostos do que antes. Na altura, não percebi por quê. Foi só depois de eles apanharem o avião, quando o Duarte se sentou de repente na escuridão da sala, que percebi que aquela paz era apenas um pano fino a cobrir uma armadilha mortal. O Duarte ajustou a tala da perna e depois tirou debaixo do colchão uma pequena chave colada com fita adesiva preta. Fiquei com o coração aos pulos. Não era uma chave normal de um quarto ou de um roupeiro. Era pequena, achatada, gasta e tinha um risco longo muito fácil de reconhecer. O Duarte colocou-a na palma da minha mão e murmurou: "Fiz uma cópia há muito tempo. O escritório do meu pai tem o que preciso de ver, mas normalmente nunca se consegue entrar." Olhei para o corredor escuro, com a garganta seca. "Tens a certeza de que é seguro agora? E se a câmara ainda estiver a gravar?" O Duarte abanou a cabeça e mostrou-me o telemóvel. No ecrã havia uma interface de controlo com quadrados claros e escuros. Ele disse que tinha usado um inibidor de sinal temporário suficiente para congelar a imagem das câmaras da sala e do corredor durante 15 minutos. Fiquei ainda mais confusa e assustada. O homem à minha frente continuava a ser o meu marido, mas naquele momento parecia outra pessoa. Calmo, metódico e muito mais perigoso do que a imagem do homem dorido durante o dia. Ajudei o Duarte a levantar-se. Ele usou a muleta para avançar pelo corredor. Embora a perna não estivesse gravemente partida, as nódoas negras doíam a valer. Sempre que a ponta da muleta tocava no chão, o meu coração saltava de medo de que o som ecoasse demasiado. A casa, à meio da noite, estava tão silenciosa que até se ouvia a nossa respiração. Nas paredes, as fotografias de família estavam alinhadas. O senhor Lourenço austero, a dona Vera elegante, o Miguel e o Diogo sorridentes. O Duarte estava sempre no canto das fotos, como alguém que ali entrou por engano. O escritório do senhor Lourenço ficava ao fundo do corredor do rés do chão, de dia. A porta estava sempre trancada, as cortinas fechadas, ninguém podia lá entrar. A dona Vera dizia sempre que ali estavam documentos importantes da família e que as noras não deviam ser cuscas. Quando o Duarte meteu a chave na fechadura, a mão dele hesitou por um instante. Ouvi o pequeno clique da fechadura e senti um frio na espinha, como se tivéssemos acabado de abrir a porta do inferno. Lá dentro cheirava a madeira velha, a papelada e a um leve aroma a fumo de charuto. Na secretária havia um candeeiro de leitura, um conjunto de chávenas de café por lavar e pilhas de documentos bem organizados. O Duarte não acendeu a luz do teto. Usou apenas a luz fraca do telemóvel. Foi direto a um armário de madeira escuro, atrás de um antigo oratório familiar no canto da sala. Esse oratório era dedicado aos antepassados da família Medeiros e tinha uma gaveta na base que parecia normal. O Duarte passou a mão ao longo da borda de madeira e pressionou um ponto quase imperceptível. Houve um clique muito suave. A gaveta interior abriu-se, revelando uma pasta de plástico e uma pendrive preta. Sustive a respiração enquanto ele os tirava. "Da última vez que estive aqui com o pai", disse o Duarte, "viu abrir esta gaveta sem querer. Foi aí que comecei a desconfiar. Perguntei-lhe: 'Já sabias o que lá estava?' Ele respondeu: 'Não. Só sabia que, se quisessem esconder alguma coisa, não a esconderiam muito longe dos próprios olhos.' Abri a pasta com as mãos a tremer. A primeira página era a apólice do seguro de vida e de acidentes em nome de Duarte Medeiros. O valor da indemnização deixou-me petrificada. Era tão elevado que qualquer pessoa perceberia imediatamente como a ganância poderia transformar alguém num monstro. Continuei a virar as páginas, ficando cada vez mais gelada. Originalmente, a beneficiária era a esposa legal, ou seja, eu, mas mais atrás, havia um aditamento que transferia a maior parte do montante para o senhor Lourenço e a dona Vera. Olhei para o Duarte. Ele não disse nada, apenas pegou no papel do aditamento. No fundo da página estava a assinatura com o seu nome. Os traços eram tão parecidos com os dele que, se o próprio não negasse, eu não saberia distinguir o falso do verdadeiro. O Duarte olhou para a assinatura. Apertando os lábios, passado um bocado, disse: "Eu nunca assinei isto." A sua voz não era alta, mas cada palavra pareceu cair como chumbo no chão. A minha cabeça andava à roda.
Se aquela assinatura era falsa, quem a fez não queria apenas dinheiro. Tinha preparado o terreno de forma muito calculada. O Duarte ligou a pendrive ao telemóvel usando um adaptador. Apareceram várias pastas com nomes em números. Abriu o primeiro ficheiro de áudio. No início, ouviu-se apenas ruído estático. Depois a voz do Miguel, baixa mas clara. Se ele morrer da forma certa, as nossas dívidas ficam limpas numa noite. Fiquei sem forças nas pernas. Logo a seguir veio a voz do Diogo. Não podemos fazer asneiras dentro de casa. Tem de parecer um acidente natural. As seguradoras hoje em dia investigam tudo. Levei as mãos à boca para não deixar escapar um soluço. Já não era uma suspeita. Eram os irmãos a discutir a vida do meu marido como se falassem de uma mercadoria. O Duarte desligou o áudio, mas o som das vozes continuou a ecoar na sala. Olhei para ele. Tinha os olhos vermelhos, mas não chorou. Talvez a dor já tivesse ultrapassado o choro. Ser prejudicado por estranhos é assustador, mas ser condenado à morte pela própria família dói 1000 vezes mais. Sussurrei. Temos de chamar a polícia, Duarte. Agora, ele abanou a cabeça. Não chega. Isto são cópias e gravações soltas. Se eles disserem que foram manipuladas, perdemos a vantagem. Preciso do original. Preciso de saber quem fez o aditamento, quem mudou os beneficiários e quem guardou a apólice. Olhou para a porta com a voz rouca. Eles não foram para o Dubai passear. Querem criar um álibi, estar fora do país quando acontecer. Se não agirmos antes de eles voltarem, limpam todas as provas. Abracei a pasta contra o peito, sentindo que abraçava um bloco de gelo. Então, o que queres que eu faça? O Duarte pôs-me a mão no ombro e olhou-me diretamente nos olhos. Esta noite, temos de fotografar tudo, mandar para o advogado Tomás e descobrir o documento original antes que eles antecipem o regresso. Perguntei a tremer. E se nos descobrirem? O Duarte ficou em silêncio durante uns segundos e disse muito devagar. Então, não sou só eu. Tu também não sairás viva. Exatamente naquele momento, ouviu-se um pequeno bip no corredor. O ecrã do telemóvel do Duarte piscou a vermelho. O inibidor da câmara estava prestes a desligar. Ele recolheu imediatamente os documentos, colocando tudo no lugar, guardando apenas a pendrive e algumas fotos no telemóvel. Fiquei colada à porta, a tentar ouvir qualquer movimento. Naquele instante, percebi que a minha vida tinha entrado num caminho sem retorno. De uma simples mulher preocupada com as refeições do marido, fora arrastada para uma corrida contra a família dele, onde um passo em falso nos custaria a vida. Eu e o Duarte corríamos contra o tempo. Depois do aviso sonoro de que a câmara ia reiniciar, ele empurrou rapidamente a gaveta secreta para o seu devido lugar. Eu usei um lenço para limpar todos os sítios onde tínhamos tocado. Os nossos movimentos tinham de ser leves e precisos, como se nunca ninguém tivesse entrado naquele escritório. Mas, quando o Duarte ia trancar o armário, parou de repente. O olhar dele fixou-se na base do armário junto à parede, onde um risco muito ligeiro estava quase coberto de pó. Fez-me sinal para ficar parada e aproximou-se. Vi-o agachar-se e usar a unha para forçar a beira da madeira. No início, nada aconteceu. O Duarte cerrou os dentes, deslizou a mão mais um bocado e carregou com força num pequeno recuo. Ouviu-se um estalido tão baixo que, se a sala não estivesse num silêncio absoluto, não teria ouvido. A base do móvel soltou-se, revelando um pequeno cofre cinzento escuro encastrado. O meu coração disparou. Afinal, aquela sala não tinha apenas um esconderijo. O Sr. Lourenço criara várias camadas de segredos, escondendo-os uns debaixo dos outros, como se desconfiasse da própria família. O Duarte não o abriu logo. Iluminou o teclado do cofre e marcou uma combinação de números. Erro. O ecrã piscou a vermelho. Eu suava em bica. O Duarte pensou uns segundos e marcou a data de nascimento do pai. Erro novamente. Sussurrei. Vamos embora. E se o alarme disparar? O Duarte não respondeu. Olhou para a fotografia de família em frente à secretária e marcou outra sequência. Desta vez ouviu-se um clique. A porta abriu. Fiquei perplexa. O que marcaste? Ele respondeu baixinho. A data da fundação da empresa do Miguel e do pai. Para ele, esse dia é mais importante do que os aniversários dos filhos. Dentro do cofre não havia ouro nem dinheiro vivo.
Havia pastas de acordos de empréstimos, hipotecas, promissórias de juros, tudo organizado em maços. Peguei no primeiro maço. O nome do devedor era Miguel Medeiros. O segundo era Diogo Medeiros. Quanto mais folheava, mais tremia. Eram valores astronômicos. Uma dívida de 1 milhão de euros aqui, outra de 800 mil ali, além de juros de mora, taxas de extensão, garantias. O Duarte fez as contas no telemóvel. O seu rosto ficou cada vez mais sombrio. Quanto é? Perguntei, quase sem fôlego. Mais de 3 milhões de euros, respondeu devagar. Achei que tinha ouvido mal. 3 milhões. Uma quantia suficiente para destruir qualquer família abastada, suficiente para fazer com que pessoas fracas perdessem toda a humanidade. Nas datas, a maioria das dívidas vencia nos próximos meses. Algumas tinham menos de 30 dias de prazo. Percebi logo por que razão a família tinha parado de insultar o Duarte à frente das visitas. Por que razão a dona Vera, de repente, fazia-lhe caldo e lhe falava com uma voz falsamente doce. Não estavam arrependidos, estavam a calcular. O Duarte pegou noutro envelope castanho no fundo do cofre. Não tinha nada escrito por fora, apenas um clipe vermelho. Abriu-o e encontrou várias cópias da apólice do seguro dele. Franzia a testa porque já tínhamos visto uma cópia antes, mas ali havia muito mais documentos. O Duarte também notou. Pôs as 3 apólices lado a lado, folheou-as rapidamente e parou nos aditamentos. Por que havia 3 versões da mesma apólice se ele só tinha assinado uma? Olhei com atenção. As 3 eram quase iguais, variando apenas na data e na percentagem dos beneficiários. A primeira ainda tinha o meu nome. A segunda transferia uma parte para os meus sogros. E a última fora reconhecida no notário há 6 meses. Os beneficiários tinham mudado totalmente. Miguel, 40%, Diogo, 40%, Dona Vera, 20%. O meu nome tinha sido apagado como se eu não existisse na vida do Duarte. Olhei para o meu marido. A cara dele já não estava pálida, estava fria e assustadora. Pegou no aditamento reconhecido e foi à última página. A sua assinatura estava lá, perfeita, idêntica e aterradora. O Duarte bateu com a mão na mesa. O som fez-me dar um pulo. Eu nunca vi isto, disse entre dentes. Não era apenas raiva, havia ali a dor extrema de ser traído por quem lhe devia amar. Agarrei a mão dele rapidamente, com medo que perdesse a cabeça. Baixo, a câmara vai ligar-se. O Duarte fechou os olhos por um segundo, conteve-se e usou o telemóvel para fotografar rapidamente todas as páginas importantes. As dívidas, os aditamentos, os selos notariais. Eu fiquei junto à porta, a escutar o corredor. A casa continuava silenciosa, mas já não era o silêncio da noite. Parecia que alguém sustinha a respiração conosco. No momento em que o Duarte acabou de fotografar a última página, o telemóvel dele vibrou. Ambos congelamos. A luz azulada do ecrã iluminou-lhe o rosto. Era um número desconhecido, sem nome, sem foto, apenas uma frase. Não procures mais. É tarde demais. Senti o sangue gelar. Não era para, não era desiste. Era tarde demais. Aquela frase soava como o aviso de alguém que estava muito perto e sabia exatamente o que estávamos a fazer. O Duarte olhou para o número durante muito tempo. A sua mão apertava o telemóvel até os nós dos dedos ficarem brancos. Perguntei muito baixo. Conheces o número? Ele não respondeu logo. Passado um pouco, abriu o histórico de mensagens e deslizou até umas guardadas meses antes. Era o mesmo número. Na altura dizia: cuidado ao volante, os acidentes não avisam. Outra mensagem: as pessoas que vivem muito tempo acabam por ser um peso para a família. Ao ler aquilo, fiquei com a pele de galinha. O Duarte já andava a ser ameaçado há meses e guardou aquelas mensagens gélidas só para si, vivendo na mesma casa, a ver a família sorrir à sua frente, tentando adivinhar quem queria que ele desaparecesse. Olhei para ele com as lágrimas a brotarem. Por que não me disseste? O Duarte retorquiu com a voz rouca, porque tinha a esperança de estar enganado. Tinha a esperança de que a minha família não chegasse a esse ponto. De repente, ouvimos um pequeno ruído no exterior, no jardim, que nos sobressaltou. O Duarte desligou imediatamente o ecrã, meteu o telemóvel no bolso e arrumou os papéis no cofre. Trancou o cofre
empurrou a base do móvel para o sítio e afastou-me da secretária. Antes de sairmos, olhou mais uma vez para o escritório do pai. O olhar dele já não era o do filho desprezado. Era o olhar de quem sabia que, se hesitasse, as nossas vidas seriam trocadas por dinheiro pela sua própria família. Assim que saímos do escritório, o Duarte puxou-me para as sombras debaixo das escadas. Já não íamos direto para a sala. Ele abriu uma aplicação no telemóvel com uma interface estranha. Vi o mapa da casa. Cada quadradinho representava uma câmara. O portão, as traseiras, o corredor. Percebi que durante os preparativos secretos, o Duarte não só fizera cópias das chaves e simulara o acidente, como também tinha conseguido aceder ao sistema de videovigilância da própria casa. Ele passou rapidamente por cada câmara. A da sala estava congelada como planeado. O corredor do rés do chão começou a reativar-se. O jardim traseiro estava normal, mas a câmara do portão da frente estava totalmente preta. O Duarte fez zoom na última imagem captada antes de a câmara desligar. A linha do tempo parava a menos de 15 minutos. Senti um arrepio na nuca. Há 15 minutos, estávamos no escritório a abrir o cofre, a ler as mensagens ameaçadoras. Se havia alguém no portão àquela hora, significava que não estávamos apenas a ser vigiados remotamente. Agarrei-me ao braço dele, com a voz tão trêmula que nem parecia minha. "Está alguém lá fora?" O Duarte não respondeu logo. Voltou a reproduzir a gravação. No ecrã, o portão fechado e, de repente, um vulto a passar rente à zona escura para evitar a câmara. A seguir, o sinal perdia-se. O Duarte cerrou os dentes. Não foi falha de luz. Alguém a desligou de propósito. Comecei a entrar em pânico. A casa grande tornara-se numa jaula. As portas, as paredes, as árvores lá fora pareciam esconder outros olhos. Sussurrei desesperada. "Vamos chamar a polícia, agora." O Duarte segurou-me nos ombros e olhou-me nos olhos. "Ainda não. Não sabemos quem lá está fora, nem o que querem roubar. Se chamarmos a polícia agora e eles fugirem, amanhã será a nossa palavra contra a deles." Falava com calma, mas tinha a testa a suar. O Duarte puxou-me para o primeiro andar. Recomendou-me que não acendesse nenhuma luz, não abrisse as cortinas de repente e não ficasse perto da janela. Subimos as escadas na escuridão, a tentar não fazer o mínimo ruído. Chegamos ao nosso antigo quarto. Ele encostou a porta, mas não a trancou, deixou uma fresta. Depois baixou o brilho de todos os aparelhos ao mínimo. O quarto ficou submerso num breu total. Sentei-me no chão ao lado do Duarte, encostada à base da cama, abraçada aos joelhos. Ouvia o meu coração a martelar. Lá fora não havia qualquer barulho, mas o silêncio era ainda mais assustador. O Duarte entregou-me uma pequena faca de descascar fruta que tirara de uma gaveta. Olhei para a faca a tremer por todos os lados. Ele sussurrou: "É só por segurança. Se houver problemas, corres para a casa de banho. Trancas-te e não voltas para me ajudar." Abanei logo a cabeça, em lágrimas. Ele apertou-me a mão. "Ouve-me. Fica viva primeiro." Passada cerca de meia hora, ouvimos um motor de carro lá fora. Não era alto, mas na noite calada soou aterrador. Fiquei sem respirar e aproximei-me da fresta das cortinas sem lhes tocar. Uma carrinha de caixa aberta escura parou a umas dezenas de metros do portão. As luzes apagaram-se. 2 homens com bonés saíram. Não tocaram a campainha. Esgueiraram-se pelo muro como se conhecessem o caminho. Um deles baixou-se para mexer na fechadura da porta de serviço. O outro ficou de vigia com o telemóvel na mão, olhando ocasionalmente para a nossa varanda. Tapei a boca para não gritar. O Duarte estava ao meu lado, de olhos colados ao jardim. Os homens falavam baixo, mas o silêncio da noite trouxe algumas palavras até nós. O mais baixo perguntou: "Ele ainda está em casa?" O outro respondeu: "Não importa, a missão é levar os documentos." Olhei rapidamente para o Duarte. Os documentos. Tinham vindo buscar os papéis ao escritório. Isso significava que o cérebro da operação sabia que tínhamos mexido no cofre. O Duarte fez-me sinal para me calar, mas estava pálido. O homem que estava de vigia baixou um bocado a máscara para falar ao telemóvel. Apesar do breve instante, o Duarte reconheceu-o. Sussurrou quase sem som: "É o Tiago." Demorei a perceber. O Duarte continuou: "O motorista do Miguel." O meu coração parou.
Um motorista particular não viria à casa do patrão à meio da noite para roubar documentos por iniciativa própria. Se o Tiago estava ali, o Miguel tinha dado a ordem. E se o Miguel estava no Dubai, ainda assim controlava quem limpava os rastros cá. A rede deles era enorme. Lá embaixo, não entraram pela porta principal, foram para as traseiras, onde ficava o acesso à velha cisterna e à despensa. O Duarte tirou rapidamente várias fotos pelo intervalo das cortinas, sem flash e com as mãos firmes. Vi o motorista tirar algo da caixa de eletricidade na parede, o que explicava a falha das câmaras. O outro homem resmungou. Despacha-te. O Miguel mandou deixar tudo limpo antes de amanhecer. Aquela frase gelou-me o sangue. Limpar o quê? Os papéis, as provas ou as pessoas? O Duarte puxou-me da janela. Pela primeira vez desde que isto começou, percebi que ele estava verdadeiramente com medo. Não por ele, mas por termos sido descobertos antes do previsto. Encostou-se à parede, a respirar devagar e disse: eles já sabem que a minha perna não está partida. A minha mente andou à roda. Como? Acabamos de ver os papéis. O Duarte olhou para o telemóvel com um olhar feroz. Ou há outros microfones em casa, ou alguém nos denunciou. Perguntei, desesperada. E agora? Ele hesitou. O ruído metálico soava levemente. Alguém estava a forçar uma fechadura lá embaixo. Ele apertou-me a mão, falando baixo, mas de forma incisiva. A partir de agora, não confies em ninguém, mesmo nos que parecem estar a ajudar-nos. Essa frase apunhalou-me o peito, porque pensei logo no Dr. Bernardo, no advogado Tomás e até nas antigas empregadas que conheciam a casa. Se o Duarte tinha razão, não estávamos apenas a enfrentar uma intriga familiar. Estávamos presos numa teia muito elaborada, onde qualquer fio nos podia sufocar. Nessa noite, não sei a que horas adormeci. Os dois homens acabaram por se ir embora, mas a paz que se seguiu foi ainda mais agoniante. O Duarte não dormiu. Ficou recostado na cabeceira da cama, com a tala reposta na perna e o telemóvel escondido sob a mão. Eu fiquei ao lado dele, a olhar fixamente para a porta, à espera de ser arrombada. De madrugada, ele pediu-me que voltasse para a sala, para a cama improvisada, caso a câmara principal fosse reativada e as imagens não coincidissem. Cumpri a ordem, puxei a manta e fingi dormir. Mas todos os nervos do meu corpo estavam tensos como cordas de violino. Até a respirar me sentia em perigo. Por volta das 7 da manhã, o meu telemóvel tocou. Era uma videochamada da minha sogra. O Duarte e eu olhámo-nos. Ambos sabíamos que não era uma chamada inocente. Ele fechou os olhos de imediato, assumindo a expressão de um doente cheio de dores. Respirei fundo e atendi. A cara da Dona Vera apareceu no ecrã. Maquilhagem impecável, cabelo arranjado, lenço de seda ao pescoço. Ela sorria, mas o sorriso deu-me calafrios. Filipa, querida, como está o Duarte? Teve muitas dores à noite? A voz era tão doce que, se não soubesse da verdade, acreditaria que ela estava preocupada. Fingi-me exausta, respondendo: sim, Dona Vera, ele passou muito mal. Só consegui adormecer um bocadinho agora de madrugada. Ela franziu a testa, com ar penalizado. Coitado do meu menino. Passa-lhe o telefone para a mãe o ver. Virei a câmara para o Duarte. Ele foi um ator perfeito. Olhos semicerrados, lábios secos, franzindo a testa como se uma onda de dor o tivesse atingido. Duarte, estás a ouvir a mãe? Ainda dói muito, filho? O Duarte abriu ligeiramente os olhos e respondeu com voz áspera. Dói muito, mãe. Nem consigo sentar-me. Pôs a mão na perna, a respiração entrecortada. Se eu não soubesse o que sabia, também seria enganada. A Dona Vera suspirou falsamente emocionada. A mãe está aqui com o coração apertado. Mais valia não ter vindo e ter ficado a tratar de ti. Quase soltei uma gargalhada amarga. A mulher que no dia anterior o tinha abandonado para ir para o aeroporto, agora fazia a figura de mãe sofredora num ecrã. O Duarte continuou de olhos fechados e respondeu: aproveitem as férias, a Filipa toma conta de mim. Nesse momento, reparei em algo estranho atrás da Dona Vera. Inicialmente, pensei que estivesse no quarto de hotel, mas havia algo errado. Atrás dela não se via cama, não havia cortinas normais, nem malas. Parecia um escritório fechado, com luzes brancas frias e paredes cinzentas.
Numa mesa, havia várias pastas e portáteis abertos. Ao fundo, um ecrã digital passava cotações e números, juntamente com datas e símbolos monetários. Tentei manter a cara neutra, observando tudo. Ela parecia não ter reparado que estava a revelar demasiado. Continuou a perguntar. O médico disse quanto tempo até poderes andar. Veio cá alguém à casa? A última pergunta fez-me parar. Não perguntou se alguém me foi ajudar, mas sim se alguém foi lá à casa. Respondi com naturalidade. Não, mãe. Desde que vocês saíram, só estamos os dois. O Duarte estava deitado, mas os seus dedos mexeram-se ligeiramente. Ele também percebeu a armadilha na pergunta. Naquele momento, um homem passou por trás da Dona Vera. Vestia uma camisa preta, tinha os braços cobertos de tatuagens e uma grande cicatriz que lhe descia até a clavícula. Foi uma visão fugaz, mas o meu sangue gelou. A Dona Vera virou logo a cabeça, com a expressão a mudar drasticamente. Sorriu com nervosismo. Pronto, a mãe agora tem de ir tratar de umas coisas. Cuida bem dele, Filipa. Avisa-me de qualquer coisa. O Duarte abriu os olhos e, com um movimento rapidíssimo, usou o telemóvel escondido sob a manta para tirar uma fotografia da videochamada no momento exato em que o homem tatuado passou. A Dona Vera desligou apressada, como se mais um segundo revelasse demasiado. O ecrã escureceu e a sala ficou em silêncio. Olhei para o Duarte a engolir em seco. Aquilo não era um hotel, pois não? O Duarte sentou-se devagar. A máscara de dor desapareceu. Abriu a foto que tinha acabado de tirar e fez zoom ao painel eletrônico atrás da mãe. Os números eram vagos, mas podiam ler-se algumas coisas. Abreviaturas das empresas do Miguel e do Diogo, quantias de dinheiro, datas de vencimento e palavras espanholas misturadas com português. O Duarte olhou durante muito tempo e disse: eles não foram passear ao Dubai. Foram encontrar-se com os agiotas de Marbella. Deixei-me cair no sofá. Agiotas. Essa palavra juntou todas as peças no meu cérebro. Os empréstimos de 3 milhões de euros no cofre, a viagem planeada à pressa, a tensão do Miguel e do Diogo, a conversa sobre a indemnização, as apólices falsificadas, tudo formava um caminho escuro diretamente para a vida do Duarte. Ele contou-me que, nos últimos 2 anos, os irmãos não tinham apenas perdido dinheiro na sua empresa. Tinham pedido dinheiro a uma rede de financiadores ilegais e agiotas que financiava negócios de luxo. Os juros eram altíssimos e quem estava por trás deles não era gente recomendável. Inicialmente, pediram dinheiro para expandir, depois, para pagar os juros, e quando deixaram de ter como pagar, viraram-se para o Duarte. A empresa dele tinha liquidez, ele tinha o seguro gigante e, acima de tudo, aos olhos deles, ele era o elo mais fraco da família. Fiquei petrificada. E se eles não tiverem dinheiro para lhes pagar? O Duarte riu-se amargamente. Perdem as lojas, as casas e a honra que os meus pais passaram a vida a ostentar. Podem até perder mais do que isso. Percebi que, para pessoas obcecadas com o prestígio como a família Medeiros, a morte do Duarte era um mal menor do que serem expostos como devedores arruinados. O Duarte olhou para a imagem do homem tatuado e disse lentamente: já vi este homem uma vez na loja do Miguel. O Miguel apresentou-o como um investidor. Agora percebo que ele vinha cobrar dívidas. Estremeci. A viagem não foi uma celebração nem umas férias. Foi para pedir mais tempo, e se o acordo falhasse, o preço a pagar seria o marido que estava a meu lado. O Duarte guardou o telemóvel e o olhar dele ficou gélido. A partir de agora, vão ficar desesperados, pressionados pelos credores e sem conseguir o dinheiro do seguro ainda. Não vão esperar muito mais tempo. Logo a seguir à chamada, o Duarte decidiu agir. Sabia que a ameaça já não vinha apenas da família, mas também dos criminosos aos quais deviam dinheiro, que apenas viam números. Usou um telemóvel secundário para ligar ao advogado Tomás, um homem discreto e eficiente que o ajudara com disputas contratuais da empresa e sabia como proteger provas. Na noite anterior, não tinha conseguido enviar nada por causa dos intrusos no jardim, mas agora ligava sem parar. O telefone chamava e não era atendido. Será que está numa reunião? Perguntei aflita. O Duarte abanou a cabeça. Não. Se estivesse ocupado, mandava uma mensagem. O silêncio do lado de lá era aterrador. As horas passaram.
O Duarte fingia-se doente em frente à câmara da sala, enquanto analisava as fotos que tirara. Eu andava pela cozinha, a fazer canja, tentando manter as aparências, mas tremia tanto que deixei a panela transbordar. Só pensava, se até o advogado está comprometido, em quem confiar? Perto da hora de almoço, o telefone tocou. Era Tomás. O Duarte atendeu. O seu rosto mudou de tenso a perplexo e, de seguida, ficou pálido, como se não acreditasse no que estava a ouvir. Tomás, eu estou em casa, disse o Duarte muito baixo. Do outro lado, a voz do advogado soou abafada e urgente. Isso é impossível. Impossível por quê? O advogado respondeu. Duarte, ouve com muita atenção. Esta manhã, alguém me enviou um processo confidencial. Dizem que sofreste um acidente grave e que não sobreviveste. A tigela de água morna que eu tinha nas mãos quase caiu ao chão. O Duarte também ficou estático. Quem enviou o quê? Tomás explicou. Vou reencaminhar-te. Vê já, mas não o abras em frente à câmara. O Duarte desligou e arrastou-me para um ângulo morto debaixo das escadas. Abriu o ecrã. O documento era um auto de óbito. O meu sangue gelou. Nome, Duarte Medeiros. Data de nascimento. Cartão de cidadão. Morada. Estava tudo certo. Descrição do evento. Queda acidental durante trabalhos de reparação no exterior. Traumatismo craniano grave. Óbito declarado no hospital. Levei as mãos à boca e soltei um soluço. No fim da página, as palavras atingiram-me. Duarte Medeiros, óbito, às 16h45. Gritei em silêncio. O Duarte agarrou-me os ombros. O homem à minha frente, que respirava, falava e segurava a minha mão, já tinha o atestado de óbito passado a preto e branco. O ficheiro continha a foto dele, cópias de documentos de identificação, carimbos do hospital, assinaturas do médico-chefe de serviço. Era um processo perfeito, pronto a ser acionado para cobrar o seguro. Eles prepararam a tua morte, gaguejei. O Duarte estava calado. Fez zoom ao carimbo do hospital. O olhar escureceu. Aquele não era o hospital onde o Dr. Bernardo trabalhava, mas o Duarte já lá tinha ido para exames exigidos pela seguradora. A minha ficha médica foi desviada. Tomás enviou outra mensagem. O ficheiro foi enviado do e-mail interno de uma corretora de seguros. O remetente apagou a conta a seguir. Há um cúmplice lá dentro. Não estava apenas a tentar proteger-nos, estava a ver o planeamento clínico da sua própria execução. Quem é o traidor? Perguntei. Pode ser qualquer um, disse o Duarte exausto, mas tem de haver um familiar muito próximo para fornecer os documentos originais. Voltou-se para mim. Se alguém te ligar a perguntar onde eu estou, dizes que estou a dormir, cheio de dores. Nunca digas que sabemos. 1 hora depois, o advogado Tomás chegou de fininho pela porta das traseiras. Estava despenteado e com olheiras. Pousou uma velha pasta de cabedal na mesa da cozinha. Escondi isto durante 1 ano porque não tinha provas suficientes, disse ele. O silêncio invadiu a cozinha. 1 ano. Antes da queda do escadote, dos aditamentos falsos, o advogado já suspeitava da família. Tirou várias pastas organizadas por cores. Lembraste do acidente no Vale do Douro, em que os travões falharam, há 3 anos? O Duarte franziu a testa. Sim. A carrinha dele ficou desfeita. Todos disseram que era sorte ele ter escapado. A família criticou-o por conduzir depressa, mas no processo de Tomás havia relatórios de que os tubos dos travões não se tinham desgastado naturalmente, tinham sido cortados. Pior ainda, havia uma fotografia da câmara de vigilância mostrando o Miguel, na véspera, agachado junto às rodas da carrinha do Duarte. Na altura, disse o Duarte, a engolir em seco, o Miguel disse-me que ia só buscar uns papéis ao carro. Tomás abriu outra pasta. Foi o acidente com o depósito de gás na oficina há 2 anos. Escapou porque um operário sentiu o cheiro a tempo. A válvula não se desapertou sozinha, leu o advogado. Foi forçada. E adivinha? O Miguel esteve na oficina na véspera a negociar umas máquinas. A terceira pasta era sobre uma intoxicação. Numa viagem de negócios ao Alentejo, no ano passado, o Duarte quase teve uma paragem cardíaca depois de um copo de vinho. Disseram que era quebra de tensão. As análises de Tomás, feitas em segredo, revelaram uma dose altíssima de sedativos. O Duarte estremeceu.
Por que não me avisaste? Tomás respondeu. Se te dissesse que o teu próprio irmão tentou matar-te 3 vezes, tu acreditarias sem provas sólidas? Iam apagar tudo? Fiquei petrificada. Afinal, a tragédia não era um episódio súbito. O irmão andava há 3 anos a tentar matá-lo. O Duarte olhou para as fotos, o olhar dele partiu-se. Talvez pensasse que o irmão era apenas egoísta e invejoso. Nunca imaginou que ele o quisesse debaixo da terra. Duarte, disse Tomás suavemente, estás enganado. O pior não é o teu irmão. Nesse momento, o telemóvel do Duarte tocou. Era um e-mail novo, remetente anônimo, sem ameaças. Só um assunto. Se quiseres saber quem assinou a tua morte, vai debaixo da figueira velha às 23:00. Olhei para o texto, arrepiada. A figueira era o sítio onde tudo começou. Naquela noite, às 22:45, o Duarte preparou-se. Atou a tala, agarrou na muleta e saímos. Tomás ficou escondido na cozinha, a gravar as comunicações. O jardim escuro parecia cheio de fantasmas. Estás seguro disto? Perguntei. Se quiserem matar-me, a figueira é o ponto de partida, disse o Duarte. Junto ao muro antigo, debaixo da árvore, o Duarte procurou num buraco tapado por um tijolo solto. Lá dentro estava um envelope amarelo. Com a luz do telemóvel, vimos o interior. Era a mesma certidão de óbito, mas trazia uma foto de uma câmara de segurança. Mostrava um homem a assinar aqueles papéis. Não era o Miguel, nem a Dona Vera, nem o Diogo. Era o Senhor Lourenço, o pai dele. Fiquei sem palavras. O Senhor Lourenço, o homem sério e austero, que parecia apenas favorecer os filhos mais velhos, estava ativamente a assinar o documento que declarava a morte do próprio filho. O Duarte fixou a foto. Com a voz rasgada disse: o pai sabia de tudo e ainda colaborou. Um pai que assina a fraude da morte do filho. Não há traição maior. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem anônima dizia: se quiseres salvar a tua mulher, abre a cisterna velha. A cisterna ficava no canto do jardim e a Dona Vera sempre dissera que estava cheia de ratos e que era perigoso lá ir. Fomos para lá. O Duarte usou um alicate de corte para arrebentar o aloquete enferrujado. Cheirava a umidade. No fundo da cisterna seca, debaixo de uma lona, encontramos uma caixa de plástico com um telemóvel velho, um cartão de memória e um saco com um pó branco. Ao abrir o cartão de memória, o vídeo mostrou o Miguel num carro a dar um envelope de dinheiro a um homem com bata branca. A certidão de óbito tem de estar imaculada. Nomes, carimbos, hora, tudo, ouviu-se o Miguel dizer. O vídeo mudou para o escritório. O senhor Lourenço estava a falar com o Miguel. Faz isto limpo. Não deixes que a Filipa viva o suficiente para processar a família inteira. Fiquei sem chão. Eles tinham planeado eliminar-me também. O Duarte guardou o saco de pó branco. Isto era para ti, disse, furioso e em choque. Se me matassem, tu eras a viúva e a herdeira. Tinhas de ser silenciada. Lembrei-me subitamente de algo. O boião de geleia real com mel que a Dona Vera deixara no frigorífico antes de viajar. Come para teres forças, para não dizerem que a família te trata mal, tinha-me dito ela. Regressamos à cozinha e tiramos o boião. O Duarte usou uma colher e mexeu no fundo. Um pó branco assentou nas bordas. Se eu o tivesse comido, o Duarte, de lágrimas nos olhos, pegou na minha mão. Desculpa. Achei que se tu não soubesses de nada, estarias a salvo. Apertei a mão dele. Não me afastes mais. Somos marido e mulher. O Duarte ligou ao Dr. Bernardo. O médico chegou 40 minutos depois pela porta das traseiras. Levou amostras do veneno, documentando tudo rigorosamente. Isto não é um adoçante, murmurou o médico. Tomás não quis chamar a polícia logo. Deixem-nos cair na armadilha primeiro. Eles não vão conseguir negar provas em vídeo com as mãos na massa. Na manhã seguinte, a Dona Vera fez outra videochamada. Filipa, alteramos os bilhetes. Voltamos hoje à tarde. Estou tão preocupada com o Duarte. Os meus cabelos eriçaram-se. Iam voltar porque sabiam que alguém tinha aberto a cisterna. Preparamos o palco. O advogado instalou 3 câmaras escondidas. O médico forjou exames mostrando apenas um entorse, que depois revelaria a mentira perante as autoridades. Às 17:00, ouviu-se o portão.
Os carros entraram. A família, de malas na mão, precipitou-se para a sala, fingindo choque e cansaço. A dona Vera foi direta ao Duarte, chorando copiosamente lágrimas falsas. O Miguel, porém, olhava nervosamente para o jardim das traseiras. Quando viu o aloquete da cisterna arrebentado, ficou branco. Olhou para o senhor Lourenço. O sogro apontou-me o dedo. Como cuidas do teu marido? Ele está cada vez pior. A dona Vera, seguindo o guião, foi à cozinha e regressou, escandalizada, com o boião de geleia real. Atirou a colher ao chão, gritando: "Tem remédios nisto! A Filipa quer envenenar o meu filho!" O Miguel e o Diogo fizeram o papel de filhos indignados, juntando-se aos gritos. Até alguns vizinhos que passavam pararam ao portão. A dona Vera atirou um papel para cima da mesa. "Assina isto, a confessar que cuidaste mal dele. Se não assinares, chamo a polícia e acuso-te de tentativa de homicídio." O senhor Lourenço pressionou-me, e o Miguel deu um sorriso vitorioso. Estavam a fazer-me de bode expiatório e depois, de certeza, finalizariam o Duarte. Mas, no exato momento em que a dona Vera tentou agarrar o meu braço, o Duarte levantou-se da cama. A sala paralisou. O moribundo atirou a tala para o chão. Manteve a postura ereta, embora lhe doce, e cravou o olhar na mãe, no pai e nos irmãos. "A minha perna não está partida, mas a vossa consciência está." O pânico abateu-se sobre o rosto de todos. O Miguel avançou sobre mim para me tentar tirar o telemóvel, mas a porta da cozinha abriu-se. O advogado Tomás e o doutor Bernardo entraram. "Senhor Miguel, mais uma ameaça e eu registro tudo", avisou Tomás, metódico e gélido. O advogado carregou num botão do tablet que trazia. No ecrã da sala passou a gravação de Dona Vera a mexer a própria geleia real, de forma intencional, para fabricar provas. Ouve-se a gravação do Miguel a pagar ao médico corrupto. Ouve-se a voz do próprio senhor Lourenço: "Não deixes que a Filipa viva." O Diogo desabou a chorar. "Eu não queria matá-lo. O Miguel é que disse que o seguro ia pagar tudo, que era para não irmos todos parar a cadeia pelas dívidas." Dona Vera esbofeteou-o para se calar, mas já era tarde. Estava tudo gravado à frente das testemunhas e dos vizinhos no portão. O Miguel, encurralado, gritou ao Duarte: "Tu sempre foste o inútil desta família. Fica sempre à sombra." O Duarte respondeu com frieza: "Sou inútil, mas do meu dinheiro, da minha vida, vocês precisavam desesperadamente." O som de 3 Mercedes pretos, estacionando no portão, silenciou os berros do Miguel. Homens engravatados saíram, liderados por um advogado de aspecto perigoso. Tomás havia partilhado os ficheiros com os credores de Marbella. "Senhor Miguel", disse o advogado dos agiotas, com sotaque castelhano pesado, "queremos o nosso dinheiro, mas não fazemos negócios com assassinos falsificadores. O acordo que fechamos no Dubai fica sem efeito." Logo a seguir, chegaram os carros da polícia judiciária. O senhor Lourenço tentou negar o seu envolvimento, mas as suas próprias palavras gravadas na cisterna foram a sua perdição. Dona Vera, perdida à arrogância de décadas, arrastou-se até aos pés do Duarte, a soluçar: "Perdoa a tua mãe, filho. Eu dei-te a luz." O Duarte olhou para ela com olhos vazios, afastou-a devagar e disse rouco: "Deste-me a luz, mãe, mas também assinaste a minha certidão de óbito." A polícia levou-os, recolhendo todas as provas que Tomás preparara. As contas da família foram bloqueadas, os seguros cancelados e a fraude denunciada. Quando saímos daquela casa de Cascais, no final da tarde começou a chover. A moradia enorme e chique ficou para trás, sombria. O Duarte segurou a minha mão. Ele não fez juras grandiosas. Disse apenas: "Vamos, Filipa." Atravessar aquele portão não soube a vitória. Soube apenas a acordar de um pesadelo incrivelmente tóxico e longo. Entendi finalmente que família não é quem partilha o nosso sangue. Família é quem quer que estejamos vivos e em paz, não quem conta as moedas sobre o nosso cadáver. E sair daquele sítio para salvar a própria vida e dignidade não foi uma fuga. Foi o momento em que, por fim, nos salvamos a nós mesmos.